Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados da Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer a Tassiane Vaz, que foi aprovada em 10º lugar para o cargo de agente de polícia do concurso Polícia Civil de Pernambuco. Tassiane, seja muito bem-vinda. Meus parabéns, né? 10º lugar não é para qualquer um, não. Entre o top 10 de um grande concurso muito disputado como esse da Polícia Civil de Pernambuco. Por favor, se apresente para nós. Quem é a Tassiane? Obrigada. Meu nome é Tassiane Vaz, como ela já apresentou. Eu tenho 28 anos, eu moro em Campina Grande atualmente, mas nasci no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, né? Mas já vivo aqui, acho que há uns 6 anos, né? Sou formada em engenharia elétrica, né? Em matemática também, fiz mestrado na área de engenharia. E atualmente eu faço até doutorado, né? Enquanto estudava para concurso, eu fazia doutorado também. Muitas coisas, né, aconteceram nesse pouco tempo e até a minha aprovação. Tassiane, o que que aconteceu então que você foi de engenharia matemática para a área policial? Conta para a gente o início de tudo, né? Como que você decidiu a carreira policial e principal, estudar de verdade, né? Em que momento da sua vida você estava? Que ano era? Foi ano passado. Assim, meu marido já é da área policial, né? A gente veio morar em Campina Grande quando ele passou no concurso da Polícia Militar daqui, da Paraíba. Aí ele continuou, né? Fez agente da Polícia Civil do RN, hoje ele é perito aqui em Campina Grande, né? Aí assim, eu já estava envolvida, né? Nunca me identifiquei com a área, mas ano passado, inclusive eu tenho uma loja, né? Foi a partir dela que eu pensei, né? Minha loja já estava meio, não tá indo muito bem, que é comércio, né? Vai, às vezes vende bem, às vezes não vende bem. E minha mãe precisa muito, né? Ela trabalha lá na loja atualmente. Eu trouxe ela de Recife para trabalhar nessa loja. Ela tem fibromialgia e não conseguia trabalhar com muita coisa. Eu disse, mãe, vamos fazer um negocinho diferente. Só que aí eu fiquei com medo. Eu disse, meu Deus, essa loja está meio estranha. Estou preocupada. Foi aí que eu disse, eu vou já para concurso, aproveitar que meu filho fez 3 anos, né? Ele está um pouquinho maior, não precisa de tanta atenção como ele precisava ano passado, né? Com 1 ano, com 2 anos. Aí eu disse, vou começar. Meu marido já estava no concurso que ele queria, eu disse, agora é minha vez, né? Só que aí eu fiz para professor de matemática. Enquanto eu estudava para a prova de professor de matemática, eu fazia a graduação, porque como eu tenho engenharia, eu pude fazer licenciatura em matemática em 6 meses. Aí eu fiz, enquanto eu fiz a prova, só que eu fiquei no cadastro de reserva, né? Aí eu disse, tá bom. Foi quando apareceu essa oportunidade, né, que era o concurso da Polícia Civil de Pernambuco, e eu me arrisquei, né? Eu disse, eu vou, sabe? Eu tinha medo, porque não era uma área assim que eu me via, né, trabalhando, mas comecei a pesquisar, comecei a olhar, já sabia um pouquinho como era, meu marido trabalhou, né? Aí eu disse, rapaz, eu vou. Minha mãe precisa, eu quero, eu preciso também, né? Minha independência financeira. A engenharia eu tinha deixado de lado para cuidar dos meus filhos, né? Acabei me afastando muito. Agora que eu estou voltando, porque eu estou fazendo doutorado, mas não é um trabalho assim, não atua, né? Lá fora. Aí eu disse, não, vou estudar para concurso da Polícia Civil. Aí eu estudei. Aí comecei, eu gostei, né? Eu não tinha experiência nenhuma, eu nunca tinha estudado direito, nunca tinha estudado constitucional, eu não sabia nem o que era administração direta, nem indireta. Eu disse, meu Deus, eu não sabia o que era isso, que era é uma coisa que a gente vive, está no meio, né? Está em todo lugar e eu não sabia. Então, assim, eu comecei do zero, realmente. Eu acreditava que ia cair muita questão de direito, como nos outros concursos, que eu dei uma pesquisada, mas foi o contrário, né? A gente se surpreendeu, porque o edital veio diferente, veio parecendo o concurso da PF, né? Com contabilidade, estatística, matemática, né? Informática e português, e menos questões de direito. E eu tinha investido mais no direito. Aí eu fiquei doidinha, eu disse, meu Deus, eu acho que todo mundo ficou em desespero, né? Quando saiu o edital, porque todo mundo estava estudando direito com força, né? Aí pronto. Mas, assim, respondendo aquela pergunta, foi a partir dessa necessidade que eu vi, né, de me manter estável, e a minha mãe também, né? Meu marido já é. A minha mãe era a minha maior preocupação. Eu não tenho mais pai, eu vou cuidar dela, né? Minha mãezinha.
Que lindo, Tassiane. Então, foi uma das suas principais motivações, né? A sua família. E aí, como Uhum. que você conheceu o Estratégia Concursos? Foi através do seu marido ou não? Foi pela internet? Meu marido já estudava. Eu não sabia como era, porque ele passou pouco tempo estudando. Ele estudou só pela estratégia. Aí depois ele deixou. Aí ficou só com o material que ele já tinha, né? E ficou revisando. Aí eu não tinha contato, nunca tinha visto a plataforma, mas eu só sabia do nome, né? Aí eu comecei a pesquisar. Aí pesquisei, fui ver na internet, comentários, para ver assim, qual é o cursinho que mais o pessoal comenta, né? Esse aqui é melhor, esse aqui. Aí eu fiquei fazendo aquela média, né? Pensei, eu acho que o estratégia é o melhor mesmo. Pelo que o pessoal tá falando, vai ser ele. Aí confiei, né? Entrei, realmente, o estratégia para mim foi um divisor de águas, porque como eu não tinha base de direito, e os professores são maravilhosos, eles dão, né, aquelas aulas perfeitas deles lá, meu Deus. Eu, assim, acabei me encantando, né? Porque era uma coisa estranha para mim, só que eles passam de uma forma que viram. Acaba que você gosta, né? Você se identifica, você consegue fazer questões sem medo, né? Aí foi por aí. Foi pesquisando para ver qual era o melhor do mercado. E eu, para mim, né? Pela média, acredito que o estratégia saiu lá na frente, né? Na minha pesquisa, né? E o pessoal até coloca na internet um ranking assim dos cursinhos, aí eu saía comparando, e estratégia sempre na frente. Eu disse, não, eu não vou nem me arriscar, né? Eu vou logo nela. Aí minha mãe disse, passa esse aí. Eu disse, tá bom, mãe, vamos embora. E Vitor também, meu marido, né? Como ele já tinha acesso, já conhecia até alguns professores que dão aula. Aí eu disse, não, vai ser esse. Aí pronto, foi a minha decisão, estratégia. Excelente. Bom, Tassiane, aí que você escolheu estratégia, conta pra gente a sua rotina. Isso é algo muito importante, porque cada um tem a sua. E cada um vai se adaptando com o tempo, né? É importante ter essa consciência, da gente entender quantas horas líquidas a gente consegue, qual o melhor horário do dia, eu trabalho, família, enfim. Conta a sua. A sua rotina de estudos perfeita. Quando você chegou e falou, não, isso aqui é bacana para mim. No começo eu fiquei um pouco assustada de começar a estudar e pagar a inscrição, pagar o cursinho, né? Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer com essas crianças, né? Porque eu tenho um casal. Aí tudo pequenininho ainda, né? Um tem 5, outro tem 3. Só que eu botei eles na escola, já estavam na escola. Aí pronto, quando começou, eu comecei a estudar, era assim, de manhã eu cuidava das coisas da escola dele, né? Almoço, lanche, para ajeitar a farda, levava para a escola. Meu marido leva, às vezes eu ia também. Mas, assim, quando eles saíam, era uma hora da tarde, aí começava a minha rotina, né? Eu começava a estudar. É aquela corrida contra o tempo, né? Porque eles iam voltar de 5 horas, isso meu Deus, eu tenho que aproveitar ao máximo, e a tarde corria. Eu fiz inicialmente uma pesquisa como fazer o ciclo de estudos, né? Que hoje em dia muita gente recomenda, tem um cronograma também, mas assim, o ciclo de estudos para mim deu certo. E eu dividi assim as matérias, eu estudava 1 hora de cada matéria. Para cada matéria eu dividia assim. Tinha umas que tinham um assunto menor, aí eu estudava menos vezes na semana, no ciclo de estudos eu distribuía melhor, sabe? Já aquilo que tinha muito assunto estava sempre lá, para a gente terminar o mais rápido possível. Mas eu estudava assim, de tarde, né, de 1 hora, 1h30 até às 5. Aí as crianças chegavam, eu ajeitava elas, dava banho, jantar. Aí quando estava tudo calmo aqui, aí eu vinha estudar. Aí vinha de noite, né? Ficava. Às vezes eu estudava no sofá, do lado deles, para eles ficarem do lado da mamãe, e a mamãe poder assistir às aulas, né? E, assim, como eu não escrevia, eu não fazia resumos, né? Foi uma das coisas que me ajudou muito, porque a gente gastou muito tempo fazendo esses resumos para poder revisar depois. E aí eu saí procurando uma forma de revisar sem precisar fazer resumo, né? Aí foi quando eu conheci outras pessoas, né, que trabalham vendendo os pacotes. Aí eu encontrei umas pessoas que faziam, inclusive no Estratégia também tinha, né? Eu tinha visto os mapas mentais que eles colocavam lá. Em cada aula tinha os mapas mentais, que era uma forma de resumo, né? Hoje em dia, o pessoal trabalha muito isso. E procurei os flashcards também. Eu fazia resumo com flashcard. O resumo, assim, resumo não, eu comprei o pacote pronto para a Polícia Civil de Pernambuco e revisava com esses pacotes, sabe? Porque já estava pronto, era só ir lá e revisar, revisar. Aí eu não escrevia. Foi ótimo para mim. Adiantei muita coisa, porque eu assistia muita aula, assim, uma atrás da outra.
e não escrevia. Às vezes eu até escrevia para não perder o foco, porque às vezes dá um pouquinho de... Só fica meio cansada, né? Aí... Mas, basicamente, era assim. Eu estudava de tarde e à noite, e não escrevia, e revisava por materiais que eu comprei, pacotes fora, assim, específicos para o curso, né? Já resumindo. É basicamente assim que eu estudava. Bom, e dentro desses materiais, teve uma hora que você falou que você assistia a videoaula do lado dos seus filhos, né? Quais Uhum. eram as ferramentas, então, de estratégia que você mais utilizava? Você já deu um spoiler aí que tinha videoaula, mas queria entender, PDF, videoaula, chegou a fazer a trilha ou estratégia cast, o que que você mais utilizava? As videoaulas eram a minha principal forma de estudar. Às vezes eu estudava pelo PDF, se fosse um PDF mais enxuto. Aí eu comparava, às vezes, a videoaula com o PDF, ia ver quanto tempo eu gastava lendo o PDF e assistindo a aula. Aí, às vezes, parecia que, tipo, eu ia passar 1 hora lendo aquele PDF, a videoaula também ia durar 1 hora. Aí eu fazia assim, vou para a videoaula que eu entendo melhor, sabe? Mas a maioria era por videoaula, por conta que eu tinha estranheza ainda com os assuntos, né? Aí foi ótimo, porque eles fazem questões, os professores, né? Explicam bem, fazem lá os esquemas, mas basicamente eu estudava por videoaula, PDF poucas vezes, tem mais, meu Deus, fiz questões também, tem lá a parte de questões da estratégia, né? Eu gostava muito também. Eu usei os mapas mentais que eles forneciam, né? Às vezes usava resumo, mas assim, a trilha estratégica eu não usei, apesar de eu quis muito, mas meu pacote não tinha. Eu não estava em condições de comprar outro pacote para incluir a trilha, sabe? Mas eu fiquei curiosa, eu vi que a trilha é muito bom, os alunos falam muito bem dela. Eu espero um dia, sei lá, quem sabe usar essa trilha aí para matar minha curiosidade, né? Mas assim, é isso, eu usava mais esses videoaulas. Certo. Ciane, outra coisa muito importante é a reta final de um concurso, né? Você, pelo que eu entendi, você estudou em poucos meses, né? Foi bem pouquinho. Eu estudei, foi assim, um mês antes de sair do edital, que foi novembro todo. Aí eu só estudei direitos, constitucional, administrativo, os que caem lá no edital. Aí quando o edital chegou, aí eu tive que mudar a rota, porque eu achei que ia cair muito de direito, e eu já tinha estudado uma grande parte, porque eu fiz uma pesquisa, né, na internet de como estudar o que mais cai, né, e fazer a filtragem. Eu usei uma plataforma, fiz a filtragem das questões por assunto, né, que caía mais na banca, e eu comecei a estudar do que mais cai para o que menos cai. Aí eu sabia que com pouco tempo eu não ia conseguir estudar o que menos cai, necessariamente. Se eu não conseguisse estudar, tudo bem, pelo menos o principal eu já estudei. Aí pronto, eu fiz isso. Foi aquela velocidade máxima para conseguir o maior rendimento. Fazia muita questão. Eu não toquei muito nesse assunto, mas as questões elas faziam parte da minha rotina. Eu vi muito vídeo falando, né, de questões. Passa muita questão da banca, sempre da banca, porque você, no dia da prova, vai parecer que você estava fazendo aquelas questões na hora da prova, porque são muito parecidas, só muda um pouco, né? O esquema. Às vezes ela inova, mas no geral a gente já se identifica com o formato. E eu fiz acho que 6.000 questões em 3 meses, 4 meses, eu nem sei se foi 3 ou 4, mas foi nessa faixa, né? E a reta final, você perguntou mais alguma coisa? Foi? Eu Eu quero respondi. perguntar sobre a sua reta final, porque você estudou em poucos meses, então, assim, a sua reta final foi o quê? Foi revisando ou ainda consumindo conteúdos novos? A reta final você fala após quando o edital saiu. Reta final é aquela última semana que antecede o dia da prova. É 15 dias. porque, sim, entendi. Quando eu estava estudando muito na velocidade da luz até 20 dias antes da prova. Porque eu sempre fui muito curiosa. Aí eu fiquei procurando comentários, vídeos explicando, né? Aí tem, acho que ela, pronto, a menina que faz os mapas mentais que o Estratégia fornece, coloca lá, é Laura, acho que é Laura o nome dela, ela faz muito vídeo, né? Aí eu assisti um dela falando e baixei uma apostila, ela explicando como estudar no pós-edital, né? Esses 20 dias antes, eu fiquei ainda meio assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa para estudar e eu vou fazer o quê? Aí foi quando eu comprei os flashcards que eu conheci, e esses flashcards foram muito bons assim para revisão, e os mapas mentais. Eu ficava assim, revezando junto com questão. Questão
era sempre, assim, não tinha um momento que eu não fazia questão. Eu ia dormir fazendo questão, deitar fazendo questão, eu respirava questão, né? Depois que eu já estava com a base, enquanto eu estudava, eu fazia questão. Mas na reta final mesmo, eu dei mais prioridade à revisão dos assuntos que eu tinha estudado e fazer questão. Era o que eu mais fazia, né? Eu não estava... Ah, sim, alguns assuntos eu ainda estudei, porque eu sabia que eles tinham uma recorrência de cair na... E como eu não tinha estudado há tempo, né, antes desses 20 dias, eu disse, eu vou ter que colocar no meu, no, a minha rotina, né, esse estudo. Alguns assuntos de direito, né, porque é muito assunto de direito, né, aí eu disse, meu, vou ter que ler isso aqui. E realmente, se eu não tivesse estudado ali, eu tinha perdido questão, né. Mas foi ótimo. Também fui para o aulão de véspera do Estratégia, foi uma experiência maravilhosa, assim, para mim. Eu chorei, eu fui muito feliz nesse dia. Foi muito bom. Nossa, eu fui para Recife, né? Daqui de Campinas, fiquei lá. Pronto, passei as 12 horas lá com os professores. Foi uma experiência maravilhosa, assim, para mim. Meus filhos ficaram com meu marido lá num apartamento que a gente alugou. E eu fiquei lá, de todinho. Eu só parei para almoçar e nem consegui comer tudo, porque a aula voltou, eu disse, eu escorri. E aproveitei muito. Foi ótimo, porque sempre cai questão, assim, eles falam questões que caem na prova nesse dia, né? Eles sempre usando lá a sua experiência, né? A revisão de véspera é maravilhosa, né? E o pessoal sempre brinca que os professores têm uma bola de cristal e aí eles conseguem acertar as questões da prova. E aí, falando da prova, então, você, Tassiane, tem alguma estratégia de prova? Não sei, começa pelas mais fáceis, mais difíceis, segue a ordem natural, vai para a discursiva. Sua estratégia de prova. Como eu não tenho muita experiência ainda com concurso, assim, foi, eu acho que o primeiro foi certeiro, né? Eu estudei muito para chegar lá o mais preparada possível, tanto que fiquei numa colocação tão boa, né, em pouco tempo assim de estudo. Outra coisa que eu fiz muito foram os simulados de estratégia, né? Quando tinha, aos domingos eu fazia e acabei fazendo minha estratégia por causa dos simulados, né? A estratégia da prova. Eu disse, assim dá certo, assim eu sei que eu termino mais rápido, eu não me engancho, eu não vou gastar mais tempo. A partir do simulado, eu sempre eu deixava a redação por último, né? Eu fiz a redação, minha redação me destacou no concurso, porque eu tirei quase a nota máxima, foi 29,40, eu acho, de 30. Eu fiz o curso foi até com Janaína, que é professora de português do Estratégia. Também, assim, meu Deus, estratégia sempre com os melhores, né? Porque, meu Deus, se não fosse esses professores, a didática deles. Com Janaína eu fiz o curso de redação assim por fora, mas eu também estudava aula de português dela e de Adriana, mas eu foquei mais em Adriana, ela fala muito da Sebrasp, né, que foi minha banca, e aí eu disse, não, vai ser com ela do começo ao fim, meu Deus. Aí Bruno Lima também, estudei muito com ele, a forma que ele fazia, né, as questões, me ajudou muito, porque eu fiz rápido lá na prova, e, assim, eu sempre deixei a redação por último, mas antes de começar a prova, eu leio o tema da redação, e já vou pensando, né, o que é que eu vou fazer. Já vai raciocinando. E depois eu ia, questão de direito, aí para as últimas eram as que eu tinha mais dificuldade, ou que eu sabia que eu tinha que gastar mais tempo para não errar, que era português. Português eu quase fechei. Tassiane, aí você passou em 10º lugar, acho que você nem imaginava isso, né? Então, eu queria que você desse uma dica de ouro, algo que você considera que foi essencial para a sua aprovação. O que seria? A disciplina, com certeza. Disciplina, assim, eu não conseguia ir dormir sem estudar aquilo que eu determinava, né? Organização também. E assim, eu não tinha vida social, essa fala, né? Foque, foque no que você quer. Eu não saía, meu marido levava meus filhos para passear, eu ficava em casa. Todos os finais de semana eu em casa, de madrugada, porque eu sabia que era um tempo, assim, foi pouco tempo de estudo, mas eu sabia que poderia ser bem recompensado, né? Então, assim, eu me determinei, não vou sair, ninguém me chame para passear, que eu vou engolir esse edital aqui, eu quero chegar lá o mais preparada possível, né? Eu não estudei tudo do edital, mas eu sabia que eu ia chegar, assim, com a base boa, né? Tanto que foi, realmente. E eu até, na hora que saiu o resultado, eu não sabia qual era a minha colocação, porque o estratégia não, a Sebrasp manda meio bagunçada, assim, a colocação, por ordem alfabética, eu acho. Aí fizeram a planilha, quando eu vi, assim, meu Deus, 10º lugar.
Aí foi assim, uma surpresa para mim. Estou muito feliz, a estratégia foi essencial assim na minha aprovação. Se não fosse ele, com certeza, eu tenho certeza que eu não teria chegado lá, né? Porque os professores realmente são excelentes, assim, e a determinação, claro, né? A gente tem que focar, muita fé, né? Eu sempre tentando manter aqui a ligação com Deus, orando, estudando, né? E foi isso. Eu fiz o máximo que eu pude. E muita questão, claro. Gente, façam questões assim, infinitamente. Respirem questão, porque faz toda a diferença. Eu confiei, né? Eu vi muito vídeo explicando isso, das questões. Eu não tinha isso em mente, mas eu levei a sério. E realmente fiz o máximo que eu pude. Todo dia, no mínimo, 100 questões distribuídas aí por matéria, de acordo com com a relevância do edital, né? E aí, assim, foi assim, segui muita revisão, não pode deixar de revisar, é questão e revisão. E é isso. Estratégia, questões, revisão e determinação. Muito bem, Tassiane, é isso. A receita do seu sucesso para o 10º lugar no concurso da Polícia Civil de Pernambuco. Parabéns pela aprovação, essa vitória é sua e da sua família, eu tenho certeza, dos seus filhos, sua mãe, seu marido. Obrigada, obrigada. Foi muito bom falar com vocês. Estou muito feliz também por tudo. É isso. Obrigada a você e para você que nos acompanha até aqui, obrigada pela companhia e audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia Concursos. Tchau, tchau.